Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje mais uma reunião entre você e Jesus. Eu gostaria hoje de falar sobre a Epístola de Paulo a Tito, que se encontra no livro de Tito, no capítulo 2. Os deveres das várias classes de pessoas cristãs. No livro de Tito, no capítulo 2, do versículo 1 ao 2, diz assim: Você fale o que você está de acordo com a sã doutrina. O fundamento da fé cristã é Jesus e Ele crucificado. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. O desejo do Espírito Santo em transformar as vidas em direção a uma família sadia. No livro de Tito, no capítulo 2, do versículo 3 ao 5, diz assim: As mulheres idosas que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Neste versículo indica o fato de que esse fim deve estar sempre em vista. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e aos seus filhos, ensinando por meio de suas vidas consagradas, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, ou melhor, zombada. As mulheres jovens. No livro de Tito, capítulo 2, do versículo 6 ao 8, diz assim: Exorte os jovens para que sejam moderados, que exerçam o autodomínio. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Refere-se ao que está sendo pregado e ensinado como sendo totalmente bíblico. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Isso diz respeito às coisas mais que possam ser verdadeiras. Os servos. No capítulo 2 de Tito, no versículo 9, diz assim: Exorta os servos, ou seja, escravos, a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. Não discutir, independente da conduta ou da atitude do seu dono. O servo deve cumprir cada tarefa como se fosse para o Senhor. E isso serve também para os servos cristãos de hoje. O ensino de Deus. No capítulo 2 do livro de Tito, versículo 10, diz assim: Não roubar seus donos, mas mostrem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Não roubar nada, nem mesmo o tempo, demonstra fidelidade em todas as situações. Significa simplesmente que devemos praticar o que pregamos. A vida cristã. No capítulo 2 de Tito, versículo 11, diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele está disponível a todos com base na fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz. No capítulo 2 do livro de Tito, do versículo 12 ao 13, diz assim: Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Diz-nos que isso pode ser feito. Isso só pode ser feito pelo cristão que faz da cruz objeto de sua fé. E o que dá liberdade de ação do Espírito Santo para que opere na vida do cristão realizando essas graças. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, refere-se ao arrebatamento da igreja, sua noiva. Em Tito, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ele se entregou por nós na cruz, a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Na cruz, Cristo expiou por todo o pecado, presente, passado e futuro, pelo menos todos que creram. A vida santa é estritamente uma obra do Espírito, que opera exclusivamente dentro dos parâmetros do sacrifício de Cristo, o qual deve ser sempre objeto de nossa fé. O ensino. No capítulo 2 do livro de Tito, versículo 15, diz assim: E é isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo com toda autoridade. Ninguém o despreze. A ideia é que Tito e todos os outros pregadores devem ministrar decididamente, o que significa que todos devem saber exatamente o que está sendo dito.
Na passagem deste versículo, ninguém o despreze, refere-se ao fato que nenhum homem deve dizer a outro homem o que ele pode ou não pode pregar. Promessa de vida eterna. Em 1 João capítulo 2, do versículo 24 ao 25, diz assim: Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A importância da Palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A importância da oração. No capítulo 5 do livro de Tiago, do versículo 15 ao 18, diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. A oração da fé é simplesmente o fato de Deus ouvir a oração e responder. Na parte a oração da fé salvará o doente, revela a cruz sendo o meio de tudo e o Espírito Santo que efetua isso. A cláusula incondicional, se houver cometido pecados, torna claro que nem toda enfermidade é resultado do pecado, embora alguns, sem dúvidas, sejam. Sendo o caso, o Senhor tanto curará como perdoará com base na fé. No versículo citado sobre o grande profeta Elias, que foi arrebatado em vida por Deus numa carruagem de fogo, é que está sujeito às mesmas paixões. Foi dito desta maneira sobre Elias pelo Espírito Santo, para que saibamos que está ao alcance de Elias também está ao nosso alcance. Na parte em que Elias ora para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, nos mostra o poder da oração. Mas se orarmos segundo a vontade de Deus, o amor de Deus é infinito. No livro de João, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. As obras da carne. No capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 ao 21, diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, urgias e coisas semelhantes. E os advirto, para que não praticam essas coisas. E os que praticam não herdarão o reino de Deus. Os frutos do Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A paz que Cristo nos deixou. No livro de João, capítulo 14, do versículo 26 ao 27, diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo aquilo que eu disse. Deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá.
Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. A paz que Cristo nos deixa é sem dúvida uma paz diferente da do mundo. Essa paz demonstra uma paz em meio às guerras, uma paz de domínio próprio, quando somos provados, uma paz junto à mansidão, uma paz no perdão, uma paz em meio às tribulações. Essa é a paz que só pode aquele que crê na cruz e no que Jesus fez nela por nós pode ter. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus, até mesmo enfrentar tribulações com a vitória garantida, quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas, para os corações verdadeiramente arrependidos. Um ponto de fé e de esperança para a sua vida. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: E disse Jesus: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Neste capítulo, em 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e queremos agradar ao pastor ou ao padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem que já tem a sua tendência pecaminosa e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e salvação, e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isso nos afaste do amor de Cristo. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e coloque sua mão no coração. Permita agora que o Espírito Santo entre no seu coração e veja o que você precisa. Permita que o Espírito Santo venha estar na sua vida, porque nós não sabemos pedir como convém, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Permita que o Espírito Santo possa estar dentro da sua casa, na sua empresa, nos seus lazeres. Permita que o Espírito Santo comece a agir na sua alma, no seu espírito, porque só Ele pode convencer o homem do pecado.
Oremos então. Senhor, que no meio de tantas dificuldades, meu Pai, possamos continuar a ouvir Tua voz, que a nossa fé não vacile e que possamos manter nossos olhos acima de nossos problemas. E ainda que nossos olhares por algum momento se desviem do Teu, e se porventura começarmos a nos distanciar de Ti, que o Senhor faça igual fez com Pedro, quando ele começou a caminhar sobre a água e ele começou a afundar. Jesus pegou-lhe pela mão e falou: homem de pequena fé, assim somos nós, Senhor, pessoas, homens e mulheres de pequena fé, meu Pai. Mas acreditamos, meu Pai, no Teu poder, porque sabemos que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Senhor. Meu Pai, toma agora a direção das nossas vidas, meu Pai. Esteja no leme do nosso barco, Senhor, nos conduzindo, meu Pai, em tudo, meu Deus. Que todas as nossas áreas sejam restauradas pelo Senhor, Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo. Meu Pai, te pedimos, meu Pai, uma vida sem corrupção, uma vida exata, uma vida onde possamos, meu Pai, levar o Teu nome, uma vida, meu Pai, que possamos dizer que somos cristãos e não seremos envergonhados, meu Pai. Deus amado, Deus querido, faça-o agir agora, meu Pai, porque até aqui eu só posso levar até o ouvido, mas o Senhor leva até o coração e faz a transformação da vida dessa pessoa, dando livramento. E é no nome de Jesus, amém.